Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas regras do jogo político aqui no Brasil. Vamos entender juntos quais são os direitos e também os deveres que acabam moldando a nossa democracia. Então, para começar, vale a pena pensar numa questão fundamental. O que de fato dá a uma pessoa o poder de ajudar a moldar o seu próprio país? A resposta, na verdade, está numa série de direitos e regras que funcionam como se fosse um manual de instruções da nossa democracia. E o nosso roteiro por esse manual de regras da política brasileira vai ser o seguinte: primeiro, de onde vem o poder? Depois, quem pode votar? Em seguida, quem pode ser eleito? E por fim, vamos falar dos cartões vermelhos, ou seja, o que pode tirar alguém do jogo. Vamos lá, primeira parte, o poder em suas mãos. A ideia aqui é central e está lá na nossa Constituição, bem clara. Todo o poder emana do povo. Simples assim. E esse princípio tem um nome chique: soberania popular. Basicamente, significa que a autoridade de um governo só existe com o consentimento do povo. É o povo que é a fonte de todo o poder político, um poder que é exercido não só na hora de votar, mas de outras formas também. E como é que essa participação mais direta acontece? Bom, existem duas ferramentas principais: o plebiscito e o referendo. A grande diferença entre eles é o momento em que acontecem. O plebiscito é uma consulta feita antes de uma lei ser criada. É para perguntar se a população concorda com a ideia. Já o referendo, ele acontece depois que a lei já foi aprovada, para que a população decida se ela vale ou não. Agora, a seção 2. Quem pode votar? É aqui que as regras definem quem pode, de fato, entrar no jogo eleitoral. O termo técnico para isso é capacidade eleitoral ativa. Olha só, a regra geral é que o voto é obrigatório para todo mundo que tem mais de 18 anos, mas ele se torna opcional, ou seja, facultativo em alguns casos. Para a galera de 16 a 18 anos, para quem tem mais de 70 e para os cidadãos analfabetos. Por outro lado, para alguns grupos, o voto é simplesmente proibido. E esses dois grupos que não podem se alistar para votar são os estrangeiros e os conscritos, que são aqueles jovens que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. E essa regra, como a gente vai ver, tem um impacto direto na possibilidade de alguém se candidatar a um cargo político. Isso nos joga direto para a nossa terceira parte: quem pode ser eleito? Agora a gente vira a chave. O foco passa-se às qualificações que uma pessoa precisa ter para se candidatar, o que o direito chama de capacidade eleitoral passiva. E aqui tem um ponto bem curioso. As regras para quem quer ser candidato são, de longe, a parte mais complexa e detalhada dos direitos políticos. Dá uma olhada. Elas representam mais de 60% do foco jurídico no assunto. É aqui que o jogo fica bem técnico. Então, o que é preciso, no básico, para se candidatar? É tipo uma lista de checagem, sabe? Precisa ter nacionalidade brasileira, estar com os direitos políticos em dia, ter o título de eleitor, morar na região onde vai concorrer, ser filiado a um partido político e, claro, ter idade mínima para aquele cargo. E por falar em idade, os requisitos são como uma escadinha. Começa com 18 anos, que é a idade para ser vereador, aí sobe para 21 para ser prefeito ou deputado. Aos 30 já dá para concorrer para governador. E lá no topo, para os cargos de presidente da República e senador, a idade mínima é de 35 anos. Agora, tem uma regra específica e muito importante sobre os cidadãos analfabetos. Embora o voto seja opcional para eles, a Constituição os proíbe de se candidatarem, ou seja, podem votar, mas não podem ser votados. É uma distinção fundamental no nosso sistema. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, os cartões vermelhos da política. É aqui que a gente vai ver as regras que podem impedir ou até desqualificar alguém de participar do jogo político. Para a gente entender isso na prática, que tal um estudo de caso bem rápido? Vamos imaginar a seguinte situação. Tem um governador no cargo. Será que a família dele pode se candidatar a outros cargos? Vamos ver o veredito, então. E o irmão que quer ser prefeito no mesmo estado? Inelegível. A lei não permite porque ele é parente do governador na mesma área de atuação. E a esposa, que já é deputada e quer a reeleição. Aí pode, ela é elegível. A regra não vale para quem já tem mandato e está tentando se reeleger. E a filha, que sonha em suceder o pai como governadora, também inelegível. A lei proíbe essa sucessão familiar direta. Outro cartão vermelho super importante é o limite de 2 mandatos. Um prefeito, um governador ou um presidente só pode se reeleger uma vez, de forma consecutiva. Depois disso, não tem como concorrer a um terceiro mandato seguido para aquele mesmo cargo.
A regra é bem clara e não tem exceção. Agora, um ponto que é crucial. A nossa Constituição Federal diz com todas as letras: é vedada a cassação de direitos políticos. Isso é muito forte. Sabe o que significa? Que, embora os direitos políticos possam ser suspensos por um tempo, eles nunca podem ser retirados de forma permanente e arbitrária. Mas então, o que pode levar a essa suspensão temporária dos direitos? Existem 5 situações principais: cancelamento da naturalização por decisão da Justiça, incapacidade civil absoluta, uma condenação criminal definitiva, a recusa em cumprir uma obrigação legal e, por fim, a condenação por improbidade administrativa, que é basicamente o caso da corrupção. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Será que todo esse conjunto de regras consegue encontrar o equilíbrio ideal entre, de um lado, garantir a maior participação possível de todo mundo e, do outro, proteger o sistema contra abusos? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre a estrutura do nosso jogo democrático.